Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso espaço de reflexão e paz. Alguma vez você já sentiu como se estivesse falando sozinho nas suas orações? Como se as suas palavras ecoassem no vazio, sem resposta? Aquele silêncio que pode ser tão pesado, tão ensurdecedor. Você ora, você busca, você clama, mas do outro lado parece haver apenas silêncio. É um sentimento que pode trazer angústia, dúvida e até um certo desespero. Muitas vezes, interpretamos esse silêncio de Deus como abandono, como se ele tivesse nos esquecido ou não se importasse com as nossas lutas. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para esse silêncio por uma outra perspectiva. E se eu te dissesse que mesmo quando Deus se cala, ele ainda está agindo? Vamos pensar juntos. Na natureza, o silêncio precede os maiores eventos. A calmaria antes da tempestade, a quietude da noite antes do nascer do sol, o silêncio da semente debaixo da terra antes de germinar e se tornar uma árvore forte. O silêncio não é ausência, é preparação. É no silêncio que as raízes se aprofundam, que a base se fortalece para o que está por vir. Assim também é na nossa vida espiritual. O silêncio de Deus pode ser um tempo de fortalecimento. Um período onde Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o cenário, movendo as peças no tabuleiro da nossa vida de uma forma que ainda não conseguimos ver. Pense na história de José, vendido pelos irmãos, acusado e injustamente jogado numa prisão no Egito. Quantas noites ele deve ter clamado a Deus? Quantas vezes ele deve ter se perguntado onde estava o Deus de seus pais? O silêncio deve ter sido seu companheiro constante. Mas, durante todo aquele tempo de aparente abandono, Deus estava trabalhando. Cada passo, cada dificuldade, cada porta fechada estava, na verdade, moldando José, posicionando-o para se tornar o governador do Egito e salvar não apenas sua família, mas uma nação inteira da fome. O silêncio de Deus era, na verdade, um tempo de preparação e propósito. Ele não estava ausente, ele estava agindo em cada detalhe. Ou pensemos em Jesus no túmulo. Sexta-feira, a crucificação. Sábado, o silêncio. Para os discípulos, foi o fim, o desespero, a perda, a escuridão. O silêncio de Deus nunca pareceu tão definitivo. O Messias estava morto. A esperança enterrada com ele, mas naquele silêncio do sábado, a maior vitória da história estava sendo concretizada. O silêncio não era o fim da história, era o prelúdio da ressurreição. Era a pausa dramática antes do triunfo glorioso do domingo de manhã. Deus estava agindo na quietude, vencendo a morte para nos dar vida eterna. Às vezes, o silêncio de Deus é um convite para o crescimento da nossa fé. É fácil acreditar quando vemos milagres, quando as respostas chegam rápido e as portas se abrem facilmente. Mas a verdadeira fé, aquela que move montanhas, é forjada no vale do silêncio. É aprender a confiar não no que vemos ou ouvimos, mas em quem sabemos que Deus é acreditar no seu caráter, na sua bondade, na sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O silêncio nos desafia a parar de confiar nas respostas e começar a confiar naquele que tem todas as respostas. Imagine um oleiro trabalhando com o barro. Ele não conversa com o barro, ele o molda em silêncio, com foco, com intenção. Ele amassa, ele gira, ele pressiona. Para o barro,
Pode parecer um processo doloroso e confuso, mas o oleiro tem em mente a obra-prima que ele quer criar. Nós somos o barro. E Deus é o oleiro. Em seus momentos de silêncio, Ele está nos moldando, tirando as impurezas, dando-nos uma nova forma, preparando-nas para o propósito lindo que Ele tem para nós. O silêncio dele é o som do trabalho cuidadoso de suas mãos em nossa vida. Então, o que fazer quando o céu parece de bronze? Primeiro, continue orando. Não desista. A oração não é apenas um meio de obter respostas, mas de construir relacionamento. Mesmo que você não ouça uma voz audível, sua oração está fortalecendo sua conexão com o Pai. Fale sobre seus medos, suas dúvidas, sua frustração com o silêncio. Seja honesto. Ele já sabe o que está no seu coração. Mas ele se agrada quando você compartilha tudo com ele. A persistência na oração em tempos de silêncio demonstra uma fé madura e uma confiança inabalável. Segundo, mergulhe na palavra. A Bíblia é a voz de Deus registrada para nós. Quando o céu está em silêncio, a palavra de Deus fala alto. Nela você encontrará promessas para se apegar, histórias de fidelidade para se inspirar e a verdade sobre quem Deus é, para fortalecer sua alma. A palavra é a nossa âncora em meio à tempestade do silêncio. Ela nos lembra que Deus já falou e suas promessas continuam de pé, independentemente do que sentimos ou percebemos no momento. Terceiro, pratique a gratidão. Mesmo no silêncio, sempre há motivos para agradecer. Agradeça pelo ar que você respira, pela vida, pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. A gratidão muda a nossa perspectiva. Ela nos tira do foco do que nos falta e nos faz enxergar o que já temos. Um coração grato é um terreno fértil para que Deus continue a sua obra, e muitas vezes é a chave que abre nossos olhos para vermos a sua mão agindo onde antes só víamos o vazio. E por fim, espere com esperança. Esperar não é um ato passivo de quem desiste. Esperar em Deus é uma atitude ativa de confiança. É como a criança que espera o pai voltar do trabalho, sabendo que ele virá. É como o agricultor que planta a semente e espera a colheita, confiando nas leis da natureza que Deus criou. Espere com a certeza de que o silêncio não é permanente. A resposta virá. O sol vai nascer, a primavera chegará, a obra que ele começou em você, ele vai completar. Lembre-se, o professor fica em silêncio durante a prova. Talvez este tempo de silêncio seja um teste para a sua fé, uma oportunidade para você colocar em prática tudo o que aprendeu sobre Deus. E a boa notícia é que você não está fazendo essa prova sozinho. O Espírito Santo está com você, intercedendo por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras, sustentando você mesmo quando você se sente fraco. Portanto, se você está passando por um período de silêncio, respire fundo. Não se desespere. Deus não te esqueceu. Ele não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando de formas que você não pode ver. Ele está te fortalecendo, te moldando, te preparando. O silêncio dele é um ato de amor, um sinal de que algo maior está a caminho. Confie no processo. Confie no oleiro, confie no Pai, mesmo quando Deus se cala, Ele ainda está no controle. E no tempo certo, no tempo perfeito dele, o silêncio será quebrado. E você entenderá o propósito por trás de cada momento de espera. A sua voz virá,
não como um sussurro, mas como o som de muitas águas, trazendo clareza, direção e a manifestação da sua glória em sua vida. Obrigado por ter ficado comigo nesta reflexão. Espero que estas palavras tenham trazido paz ao seu coração. Se este conteúdo te abençoou, considere se inscrever no canal e deixar o seu gostei para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas que precisam ouvi-la. Fiquem na paz.